Boa noite a todo mundo. Hoje nós estamos aqui, né, na página aqui do GEFEC, né, da Fraternidade Espírita Cesário José Gomes, de São José da Varginha. Agradeço aqui o convite para as nossas irmãs Paola e Regina. Um grande abraço para vocês duas. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar compartilhando esses momentos aqui com vocês, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Eu sou trabalhador aqui da Casa Assistencial Chico Xavier de Papagaios, pertinho aqui do pessoal de São José da Varginha, viu? A Paola me fez o convite para a gente iniciar e conversando com vocês hoje sobre ressurreição e reencarnação, que a gente vai encontrar lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí eu pedi para que eu focasse justamente nessa parte, que compreende dos itens 4 a 17. Então a gente vai tentar falar, vamos conversar sobre isso, viu? Já vou deixar claro para todo mundo que está acompanhando que o bate-papo aí está ao vivo. Quem quiser fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se eu não souber responder, eu já sei que a Regina já sinalizou que ela está aí também, ela ajuda a gente também, tá bom? A Paola também já deve estar acompanhando, então vamos lá, né, gente? Para a gente iniciar, eu gosto sempre da gente iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus para abençoar esses instantes que vamos estar juntos, tá bom? Então vou convidar para todo mundo que está aí nos acompanhando, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, pedindo um amparo ao Mestre de Nazaré, para que ele possa tocar os nossos corações, possa potencializar toda a nossa divindade, para que nós possamos encontrar sustentação na tua paz, no teu evangelho, na tua luz, e assim conduzir a nossa vida, os nossos convívios, iluminando o ambiente onde nos encontramos, para que assim possamos levar paz, harmonia para nós e para quem está próximo de nós. Que Jesus abençoe essa noite juntos e que nós possamos encontrar nas reflexões a alegria para viver o Evangelho. Assim seja. Temos boa noite aí, né, da Regina, da Paola. Senti falta de vocês aqui comigo, viu, gente? Da próxima eu vou querer, tá bom? Gente, como eu disse, hoje eu vou conversar com vocês e eu espero que a gente possa sintonizar para falar que foi um bate-papo sobre a questão da ressurreição e reencarnação. Qual que é a diferença? Um existe, o outro não, os dois não existem, ou os dois existem. Nós vamos estar refletindo, né, da onde que originou a crença de um, a crença do outro, e assim a gente vai buscar encontrar. Deixa eu só colocar aqui, gente. Quem está acompanhando aí, já me fala aqui se está dando para ler os slides se eu mantiver eles desta forma, tá bom? Tá dando para ver aí, gente? Ó, acho que tá dando, né? Vou prosseguir aqui então, tá bom? Qualquer coisinha, se a letra não tiver nítida, vocês me falam. Que vai ter alguns textos, mas eu tenho a opção de colocar assim também, um pouquinho maior, cobrindo a tela toda, viu? Olha lá, a Regina já sinalizou que tá nítido, né? Então, podemos prosseguir, né, Regina? Para a gente iniciar a nossa reflexão, gente, eu quis trazer esse versículo do Evangelho de João, quando Jesus ele fala para a gente, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, ó, vamos pôr aqui para todo mundo ler então, ó, pediu a tela inteira. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam só, Jesus prometendo... Opa, pus no errado. Jesus prometendo, gente, o conhecimento da verdade. Só que é aquele conhecimento da verdade libertador para todos nós. Isso, quando ele fala essas palavras, ele já estava ali preparando os discípulos, porque já estava ali nos dias que antecederam a sua prisão e crucificação. Então, ele já estava ali assim, dando aquele preparo espiritual mesmo, né? E João quis trazer isso no Evangelho para retratar o Cristo verdadeiramente, né? Lembrando que o único que retrata Jesus como o Cristo, como aquele enviado, apresentando ele para todos nós com seu potencial divino, foi João no seu Evangelho. Então, é muito importante a gente observar isso, porque qual que é a verdade que Jesus está querendo que nós tenhamos posse? Qual que é aquela verdade que vai realmente incentivar, conduzir a nossa libertação, né? A proposta da nossa conversa hoje vai ser justamente essa. A gente buscar encontrar essa libertação através do Evangelho, através da chave que a doutrina espírita proporciona para todos nós, para que a gente possa abrir a porta e adentrar a liberdade. Tudo bem? Então eu vou convidar vocês só para a gente refletir sobre alguns conceitos. Nós vamos ver que assim, quando a gente busca entender o que é a ressurreição, a gente vai ver que significa ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida. Ato de reaparecer depois de haver morrido. Segundo o catolicismo e o protestantismo, retorno à vida no mesmo corpo. É retornar à vida ao mesmo corpo. E a gente também vamos ver que assim o que vai ser a reencarnação. As reflexões nós vamos fazendo. Se alguém já quiser fazer pontuar alguma coisa, fica à vontade. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, porém em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Vamos lá. Nós trazemos aqui dois conceitos, né? Os dois temas chaves da nossa conversa de hoje, a gente trouxe os conceitos deles. O primeiro é o conceito da ressurreição, que trata da volta à vida no mesmo corpo. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo já ouviu falar do fóssil da Lucy? Um fóssil de uma mulher tido como fóssil humano mais antigo que a arqueologia já encontrou, totalmente fossilizado devido às condições do local onde ela morreu, conservou o corpo. Essa Lucy, se ela teve uma vida digna, uma vida moralmente própria, ela consegue ter as condições de reanimar todas as células do seu corpo, agora fossilizado, a ponto de sua alma retornar a ele e voltar a viver entre nós? Hoje, a ciência, a medicina, as pesquisas já deixa bem claro, né? Aí Paola já está falando aí que conhece o caso da Lucy, né? Os Beatles até fizeram uma música voltada para ela, viu, gente? Então, quem quiser, eu não me recordo o nome da música e nem vou arriscar porque meu inglês é péssimo, tá bom? Mas tem uma música dos Beatles sobre a Lucy. Hoje a medicina e a ciência já comprova, gente, que uma célula morta é impossível dela ser reanimada. Estou trazendo o caso da Lucy, desse fóssil, porque ele ainda conserva a estrutura física. Porque a maioria, não vamos pôr a maioria não, né? Vamos pôr a maioria
das pessoas que já viveram nesse mundo, chega a certo ponto após a sua morte, o corpo decompõe-se. Aí a gente vai lembrar lá do Eclesiástico, né, lá na Bíblia, né, do pó viestes e do pó retornará. As moléculas que compõem o nosso corpo, elas vão se dissolver na natureza, elas vão compor minerais do solo, elas vão compor vitaminas das plantas. Através das plantas, elas vão compor nutrientes para os outros animais e outros homens, de forma que é impossível a gente reagrupar novamente essas moléculas. Colocando aí assim a questão da ressurreição como uma dificuldade razoavelmente, vamos dizer assim, razoavelmente impossível de se acontecer. Porque ela quebraria todas as leis naturais que regem o universo. Porque o corpo, depois que ele se dispersa no ambiente, é impossível a gente juntar. E a outra lógica que nós vamos ter aqui assim é da reencarnação, onde a alma, quando ela se prepara para vir, para nascer, ela tem um novo corpo totalmente formado. Aí é um corpo formado através do encontro do espermatozoide com o óvulo. Nesse momento, desse encontro, da concepção mesmo, a alma já vem, liga-se ali, e ela vai formulando a ligação ali no campo, né, no feto, célula a célula, conforme o feto vai se desenvolvendo, vai entrelaçando a alma cada vez mais. Todos nós conhecemos o fenômeno do nascimento, né? Não tem ninguém aqui que acredita na história da cegonha ainda não, né? A gente sabe como é que é, o homem, a mulher, concepção, células masculinas, femininas, né, que é o espermatozoide, óvulo, teve a concepção, formou uma nova vida. E nessa concepção, uma alma que já existia retorna à vida. Opa! Aí a ciência já nos dá uma razão. Então a gente tem vamos propor assim, um ponto para a reencarnação, né? 1-0. Reencarnação versus ressurreição, né? Deixa eu trazer aqui assim, gente, um textinho aqui breve, só para a gente refletir. A reencarnação é uma ideia muito antiga, encontrada em muitos povos através dos séculos, não apenas como dogma de filosofias orientais, mas com fundamento histórico e religioso, e são muitos os reiterados os indícios a seu favor. O Espiritismo apenas a reconhece e a representa mais desenvolvida e completa, isenta de crendices e exageros. Vou manter aqui para quem quiser ainda continuar lendo algum trechinho, ver, viu, gente? Reencarnação não foi uma invenção de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, não, gente. Reencarnação é uma coisa que sempre existiu na humanidade. O texto, como o texto está falando aqui assim, os povos antigos já traziam essa noção. E eu vou apresentar nos próximos slides aqui assim alguns trechos de alguns povos onde confirma esse conhecimento, tá bom? O Espiritismo, ele não veio simplesmente apresentando, descobrimos a reencarnação. Não é bem assim. Tudo que o Espiritismo trouxe foi catalogar o que já existia. Ele simplesmente observou, da mesma forma que o homem observa os fenômenos meteorológicos e consegue prever quando vai ter chuva, quando vai ter sol. O Espiritismo observou os fenômenos espirituais do mundo que nós estamos inseridos e trouxe no música que é assim, mas se está atrapalhando, a gente vai tirar, tá bom? Obrigado pelo toque. O Espiritismo, ele simplesmente pegou aquilo que já tinha e catalogou de uma forma pedagógica para que nós podemos compreender. Tudo bem? Olha só, no Egito foi encontrado alguns manuscritos, né, naqueles hierógrafos, onde a tradução nos traz essa frase aqui, olha:
Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. O trecho que foi encontrado essa frase, gente, através de análise de carbono 14, que vai datar o período histórico que ela existiu, compreende entre 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 5.000 anos antes de nós. Os egípcios já traziam isso. Eu trouxe aqui, vou pôr grandinho aqui para vocês verem, ó. Tá dando para ver aí que é a figurinha aí de uma pirâmide, né? As pirâmides eram erguidas para proporcionar o conforto ao faraó, que era mumificado com todo o seu tesouro, porque eles tinham a crença de que o faraó iria retornar. Uma crença meio que equivocada ainda, porque também acreditavam na questão de retornar no mesmo corpo, onde ele iria usufruir de sua fortuna novamente, né? Eles tinham essa noção da pré-existência da alma, do retorno, e que o faraó era tido como um deus, representante de um deus aqui na Terra, né? Era do deus Horus, que o faraó iria retornar no próprio corpo. Porém, as pessoas tinham a graça aí da reencarnação em corpos diferentes. A gente vai ver aqui também, olha, no texto de Vedas da Índia. Gente, esse aqui eu coloquei aqui assim 2.000 anos antes de Cristo, porque na minha pesquisa eu vi que foi o que eles dataram inicialmente por carbono 14, a criação do texto de Vedas. Porém, a frase, no local que eu encontrei essa frase, tem uma data lá dizendo que é 6.000 anos antes de Cristo. Só que eu não consegui encontrar confronto por análise, né, do carbono 14 dessa data. Então, eu joguei a data de 2.000 anos, mas tem grande chance de ter sido há 6.000 anos, sim. Tá bom? Nesse texto de Vedas, o texto traduzido para o português, ele traz assim: como se deixa vestes gastas para usar vestes novas, assim o espírito deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, ó Ariuna, e tu também. Eu os conheço todos. Tu, porém, não os conheces. Olha só, é um texto de um autor direcionando para Ariuna, um nome indiano aí, assim bonito o nome, né, gente? Explicando para ela sobre a reencarnação, que todos nós passamos. E vamos levar lá também na época de Jesus, o povo hebreu, qual que era a noção que eles tinham também sobre isso, né? Só um minutinho. Os israelitas, ou os hebreus, né, gente, acreditavam na ressurreição dos mortos, mas tinham dificuldades em explicar o que ela era e como se dava. Percebiam que o espírito surgia de novo depois da morte do corpo, saindo do túmulo e aparecendo às pessoas, em fenômenos de aparição e materialização, ou atuando mediunicamente sobre os vivos, e assim agindo por meio deles. Podiam acreditar até em ressurreição física, por confundir estado de catalepsia ou letargia com a morte. Da aparição e materialização dos espíritos que vem talvez a ideia vigente de algumas crenças de que haja ressurreição da carne, de a pessoa depois de morta voltar à vida no mesmo corpo que morrera. Deixa eu colocar um pouquinho grande aqui, né, para quem quiser dar uma olhada. Gente, era uma observação. Olha, deixa eu dar uma boa noite aqui para a dona Helena, está aí nos acompanhando aqui também, viu? Seja bem-vinda, dona Helena. Os hebreus, através de observações que eles faziam, eles podiam observar que pessoas mortas de repente apareciam, mas não voltavam a viver junto deles. Aí, atribuía a uma certa ressurreição.
E isso, gente, é comum. Hoje o Espiritismo, né? Vamos voltar lá no Livro dos Médiuns, né? Estava agora fazendo estudo sobre o Livro dos Médiuns, né? O Espiritismo ele mostra como que acontece esse fenômeno de materialização. Não vou entrar em detalhes. Quem aí, né, de São José quiser acompanhar, tenho certeza que a Paola e a Regina aí têm os seus estudos aí sobre isso também. Só procurar, tá bom? Mas a materialização é um fenômeno natural. A pessoa vê uma entidade, vê um espírito, é normal. Só que quando a gente não tem essa compreensão, a gente fica atribuindo a ressurreição também. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E os hebreus eles foram criando essa crença da ressurreição por causa disso, dessas observações. E também no texto cita para a gente os dois estados ali assim de semi-morto, né? Que é a catalepsia, que o corpo permanece no estado parecendo que morreu mesmo, porém não gera a morte cerebral, o qual depois o corpo se reabilita. E a letargia, que é quando o corpo está quase morto. Como que eles faziam essas análises, gente? Os hebreus, para eles estabelecerem a morte de uma pessoa, eles observavam pelo batimento cardíaco e pela respiração. Se eles colocassem a mão no peito e não sentissem o coração, e se colocassem uma pena próximo ao nariz e essa pena não movimentasse nem um pouquinho, a pessoa era tida como morta. Hoje nós conhecemos que a medicina ela consegue reanimar a pessoa, né? Todo mundo já viu, né? Aqueles filmes de plantão médico, né? Quando eles esfregam aquele choque assim, ó, dá um esfregão, põe no peito, bum, dá um choque e reanima. Quando a pessoa está nesse estágio, ela está sim com o corpo paralisado, coração sem bater, pulmão sem funcionar, mas não está morta. Ela não gerou a morte cerebral. Ela ainda não desencarnou, o espírito ainda está ligado. E alguns casos que aconteceram, tanto de curas quanto de pessoas naturalmente voltar, se atribui a isso, a catalepsia e a letargia. E isso, na mente de um povo sem ciência, ainda vivendo a ignorância, eles iam transmitir, iam escrever sobre isso da forma que eles viam. Colocou a peninha no nariz do Davi, não deu ar. Então estou morto. Mas meia hora depois eu tô respirando profundamente de novo. Oh, Davi ressuscitou. Que glória, que maravilha. O corpo, após o desligamento do espírito, gente, não retorna mais. E a gente vai conversar sobre alguns fenômenos disso que tiveram na Bíblia também, tá bom? Olha eles aí. Na Bíblia, eu trouxe para a gente refletir 4 exemplos de ressurreição. A primeira nós vamos encontrar lá no livro de Reis, quando o profeta Elias, né? No Espiritismo a gente ouve muito falar de Elias como tendo sido a reencarnação anterior de João Batista. E a gente vai tocar nesse assunto hoje de novo, tá bom? O profeta Elias, quando ele é mandado pelo rei, na época Salomão, filho de Davi, para a cidade de Sarepta, ele se hospeda na casa de uma viúva e, quando ele está lá, o filho de Sarepta morre. Ele entra no estado de morte. Elias pega ele, leva para o quarto e roga a Deus que traga esse rapaz de volta à vida. E o rapaz volta com saúde plena. Foi tido como um caso de ressurreição. Mas lembra lá, né? Como que eles especificaram que ele estava morto? Colocou a peninha no nariz. Então, Elias, ele proporciona uma cura. Aquele estado ali assim, é como se ele fizesse o choque, né? Rodou lá, pôs no peito, bum! Ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. E 3 casos que a gente vai encontrar em Jesus, né? Que é o filho da viúva de Naim, quando Jesus com seus discípulos às portas da cidade de Naim vê uma procissão, um velório, e a viúva ali chorando muito por ter perdido seu único filho. Jesus se sensibiliza por essa mulher, vai até lá e ressuscita o filho. A filha, a filha de Jairo era o chefe da sinagoga, né? Onde a mesma coisa, Jairo corre atrás de Jesus, mestre, salva minha filha que está perto de morrer. E Jesus
vai caminhando para a casa de Jairo. Isso aí vai estar na passagem da mulher hemorrágica, que no caminho da onde Jairo encontra com Jesus até chegar na casa de Jairo, é quando a mulher hemorrágica troca as vestes de Jesus. É uma passagem muito bonita, gente, aconselho lerem, viu? Quando Jesus chega, está perto de chegar na casa dele, um servo dele corre e fala: mestre, não incomode mais o mestre. Senhor, não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. E Jesus entra na casa e fala para a menina: levante-se, e ela levanta. E o mais famoso aí, né, que é o caso de Lázaro. Lázaro, né, já 3 dias após a sua morte, Jesus chega, pede para abrir o túmulo dele e o traz de volta à vida. Em muitos dos casos, gente, a gente vai ter esse caso da letargia, como eu disse. O corpo ainda não tinha desfarelado por completo, não tinha tido separação da alma do corpo. E Jesus consegue restabelecer a saúde àquele corpo. No caso de Lázaro, quando a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente vai compreender que foi um caso de catalepsia. Porque por mais que Jesus tenha toda a sua grandeza espiritual, ele restituir uma alma que deixou o corpo pelo desencarne seria ir contra as leis de Deus. E Jesus nunca ia fazer isso. Ele tinha a condição de perceber o que estava acontecendo. Pois isso ele tinha essa condição plena. E vou deixar claro aqui, gente, não estou desmerecendo Jesus e nem diminuindo ele. Simplesmente estamos deixando claro que as leis de Deus são imutáveis. Por maior grandeza o Espírito possa alcançar, ele nunca poderá infringir uma lei direta de Deus. Se Deus o quiser, ele pode sim, mas aí isso iria infringir na sua natureza justa. Pois Deus cria as leis perfeitas para reger todo o universo. Ele não atribui uma alteração, né, como a justiça brasileira global, né, faz, né, que cria uma lei, mas cria uma cláusula contrária àquela lei. As leis são perfeitas. Tudo bem? Não estou rebaixando Jesus nesse sentido. Aí vamos ver então, gente, a origem da ideia da ressurreição. Todos já ouviram falar do profeta Daniel, né? Daniel viveu lá do século 2 a.C., foi preso e levado como cativo para Babilônia quando Jerusalém foi... Isso aí, Paola, Jesus não veio destruir a lei, entendendo sua colocação. Obrigado aí. Daniel ele foi tido como cativo e foi levado para a Babilônia. Quando ele esteve na Babilônia, por se mostrar inteligente, muito inteligente, ele teve a oportunidade de estar com os sábios da Babilônia. E ali ele teve contato com cultura egípcia, com cultura babilônica, com cultura indiana, com as grandes culturas da época, os grandes sábios, os grandes pergaminhos, os ensinamentos, tudo ele teve contato. Depois dele conseguir decifrar um sonho do rei, né, Nabucodonosor, ele é tido como governador da Babilônia. E ali ele começa a exercer grande influência, inclusive para melhorar as condições do povo hebreu que estava lá como cativo, né, como escravos, né? E Daniel, no seu livro, ele nos traz a frase que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ele traz essa frase aí assim, gente, querendo assimilar a ideia da reencarnação, porém, de acordo com as culturas, com os conhecimentos dos povos pagãos que ele teve acesso. Então, através desse versículo dele, a cultura hebraica começa já a compreender a ressuscitação dos corpos de todos os hebreus que eram fiéis a Deus. E na mesma época que Daniel, o profeta Ezequiel também viveu, ele teve a visão ali assim do pó vindo e formando os ossos, formando os músculos, restituindo novamente os corpos e ali estruturando novamente a grande nação de Israel. Foi uma visão ali assim da formação dos corpos
porém, de acordo com o que ele compreendia, ele traz para a gente uma ressurreição, essa reorganização da matéria morta e Deus soprando a vida novamente nela. Isso, como a gente já disse lá atrás, né, são ideias que hoje a ciência já não distorce, a ciência já mostra o contrário. E todos os dois ali, através de influências que tiveram com outras culturas, principalmente as culturas pagãs, que tinham essa crença também. Algumas, tá bom? Aí, quanto a essa questão da reencarnação na Bíblia, a gente vai encontrar também esses trechos. Olha, lá no Êxodo, gente, para quem não conhece, é um dos livros atribuídos a Moisés. Para os judeus, faz parte do Pentateuco. É quando conta a história deles da saída do Egito e a peregrinação ali pelo deserto, né? No Êxodo, Moisés escreve assim, ó, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que puno a maldade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia com milhares de gerações daqueles que me amam e seguem os meus mandamentos. Vamos pegar um parênteses aqui no trecho de Êxodo. Por que o texto de Moisés está falando que Deus vai punir na terceira e quarta geração? Por que não é na segunda? A minha segunda geração hoje são os meus filhos. Eles estão junto comigo. Porém, na época que eles estavam peregrinando pelo deserto, o padrão de vida era ruim, as condições de saúde, saneamento era ruim. Então, um homem, uma mulher, não chegava ao ponto de se tornar bisavó. Por isso que ele está colocando aqui, porque tinha grande chance daquele pai retornar como filho ou como neto do seu filho, dele mesmo. Então, o texto a gente já vê Moisés colocando como que Deus vai se dar. Se eu cometo algo que infringe a lei de Deus, eu vou pagar na terceira ou quarta geração da minha família, porque vai ser quando eu estiver reencarnado, quando eu retorno à minha vida corporal. E a gente vai ver aqui também, ó, do profeta Jeremias, quando ele diz no seu texto que antes do nascimento esse profeta já existia espiritualmente, em virtude das qualidades que possuía. Fora consagrado por Deus para seu porta-voz. Aí Jeremias já vem falando da pré-existência, que ele não foi criado no momento ali da concepção, da geração do feto dele. Antes ele existia, já existia. Aí Deus deu ele a permissão de retornar como profeta para ali expressar e ser porta-voz de Deus. Tá ficando claro, gente? Então, gente, quando a doutrina espírita... Deixa eu pôr grandinho aqui para vocês. Quando a gente conversa sobre esse dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas. Como eu disse, gente, Kardec não está trazendo uma coisa nova. Ele está trazendo aquilo que existiu sempre, na humanidade inteira, sempre esteve associado. Só está falando de uma forma que a gente possa compreender. Mas aí a gente citou lá no Velho Testamento sobre a reencarnação, né? E mostramos onde começou a crença da ressurreição. E Jesus? Alguém já viu Jesus falando da reencarnação, gente? Propriamente dito? A gente vai conhecer. Jesus fala. Olha lá, né? 2 trechinhos aqui para a gente conversar. Lá em João 3,3. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em João 3,5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Olha, Jesus nos apresentando a reencarnação. Nós não podemos ver o reino de Deus se não nascermos de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A questão do nascer de novo para ver o reino de Deus, gente, é que nós temos que evoluir. Nós temos que aprender de todas as coisas. Eu tenho que aprender, ora como homem, ora como mulher, ora eu tenho que vir aprender no lado da medicina, ora eu tenho que vir aprender no lado da mecânica, ora eu tenho que vir professor, ora eu tenho que vir policial. Nós temos que passar por todos os ramos para compreender a natureza do mundo. Nós temos que passar por todos os tipos. Ora eu tenho que vir rico, ora eu venho pobre. Ora eu venho professor, ora eu venho funcionário do correio, né, gente? Nós temos que passar por tudo isso para que a gente possa ver a vida de diferentes pontos de vista. E assim nós podemos crescer espiritualmente. E quando ali no trechinho, né, voltando aqui, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os hebreus, eles acreditavam que tudo que se origina, tudo que é material, se origina da água. Por quê? Lá no livro da Gênesis, quando Moisés vai explicar, ele fala que no início havia uma água. E Deus faz separar a terra dessa água, né? Ou seja, a terra, a parte material, o que nós conhecemos, veio da água. E quando Jesus fala que nascer da água e do Espírito, ele simplesmente está querendo falar que o Espírito tem que vir, mas a carne também. Os dois vão, ó, entrelaçarem para um progredir com o outro. E assim vai encontrando. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, que a gente já está aproximando dos nossos 40 minutos, gente. Outro trechinho de Jesus aqui, olha. Deixa eu pôr esse grande que a letra ficou clara. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha aí de vermelho. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Gente, esse trecho aqui, eu pesquisei ele em 8 traduções diferentes da Bíblia. Segundo a Sociedade Parisiense de Estudos Bíblicos, a Bíblia, hoje, só o Novo Testamento em si, existem mais de 6.000 traduções diferentes no mundo. Eu não tive acesso a 6.000 e nem tinha tempo de confrontar uma por uma, gente. Mas as 8 traduções que eu pesquisei, verifiquei, todas essas palavras estão claras. Se quiserem aceitar, ele quem? João Batista, é o Elias que havia de vir. Por que Jesus está falando isso? Lá no texto de Jeremias, Jeremias coloca que antes do Messias vir, Elias teria que nascer de novo para restituir todas as coisas. Onde seria ele a voz que clama pelo deserto? Nossa! João Batista não foi conhecido como a voz do deserto, pregava ali próximo ao deserto ali da Galileia, convertendo as pessoas, batizando as pessoas, preparando o caminho para o Cristo. Aí Jesus fala que todos os profetas profetizaram até João Batista. Por quê? Porque João Batista preparou para Jesus vir. Depois de Jesus não precisava mais de profetas. Ele já veio. Ele deixou a mensagem que precisava. E aí a gente só tem que usufruir, aprender essa mensagem. Está claro? Aí eu fico intrigado ainda porque nós encontramos companheiros que têm uma certa resistência de compreender a reencarnação. E, igual falei, o trecho onde Jesus fala que Elias é João Batista, em 8 traduções diferentes a gente encontra a mesma frase, da mesma forma. Então, como não entender? Como não compreender isso? A doutrina espírita ela vai realmente incentivando que a gente vai encontrando o raciocínio lógico para que a gente possa chegar a isso. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês, gente. Se a reencarnação ela sempre teve na humanidade
o povo hebreu compreendia ela, embora de acordo com as condições que eles podiam observar. Jesus fala nitidamente da reencarnação. Por que hoje a gente despreza isso? O que aconteceu com a humanidade? Deixa eu dar uma boa noite aqui para nossa irmã Marisa. Seja bem-vinda, Marisa. Um prazer estar com você aqui, tá bom? O que aconteceu com a humanidade que a gente simplesmente extinguiu a crença na pluralidade das existências? Algo biquinho aí para a gente pensar, gente, em que momento que a gente perdeu isso? Olha o danado do momento aí, ó. Segundo o Concílio de Constantinopla, o imperador romano Justiniano, no ano de 553 d.C., instigado por sua esposa Teodora, teve como principal cláusula a condenação da preexistência da alma, onde nesse concílio eles colocaram este texto: quem sustentar a mística crença, faltou um S aí, né, gente? Mística crença na preexistência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta seja anátema. Aí uma observaçãozinha aí, né, que anátema quer dizer excomungado, amaldiçoado, reprovado. Esse concílio, gente, a esposa do imperador, Teodora, ela era filha de um caçador de ursos e ela subiu muito rápido na sua vida como prostituta. Ela conseguiu aproximar-se do imperador, cativou ele e se casou com ele. Só que ela agora, na posição de imperatriz de Roma, era uma vergonha para ela ser atribuída a um passado de prostituição. O que ela fez? Ela mandou que executasse 500 prostitutas que tinham tido ligações na vida com ela, para que ninguém mais falasse que ela era prostituta. Eu conheci ela como prostituta. Não, todos que conheceram ela como prostituta, ela mandou exterminar. Matou. As pessoas, então, começaram a dizer que ela teria que renascer 500 vezes como prostituta e ser assassinada nas 500 vezes. E isso começou a gerar um tormento nela. Então, Teodora convoca o seu marido, Justiniano, que a propósito, gente, o governo de Justiniano foi todo governado por Teodora. Justiniano ele foi só uma figura de proa no Império Romano na sua época. Eles fazem a convocação do concílio às pressas, chamaram apenas os bispos do Oriente, que eram os bispos ortodoxos, e ali nesse concílio eles pedem, exigem, mesmo contra a opinião do Papa da época, né? Pedem para não admitir mais a ideia da reencarnação, porque as pessoas estavam falando mal da imperatriz. A partir do momento foi assinado e estipulado que a reencarnação não existe. E todos que falassem contrário eram excomungados. E na época, ser excomungado, a sua alma ia para o inferno. Você não ia ter chance nem do julgamento final, mesmo se fosse a melhor pessoa do mundo. Olha o terrorismo que foi fazendo na mente das pessoas, por causa de interesses pessoais. A partir daí, nós entramos na Era Negra, na Inquisição, onde foi mais abafado ainda as questões da espiritualidade, as questões da reencarnação, e nisso tudo originou a nossa sociedade atual, onde a ideia foi simplesmente extirpada da sociedade. Aí vem o espiritismo, né, após a Revolução Francesa ali assim, trazendo isso novamente. Algumas culturas orientais ainda preservaram, o budismo mesmo preserva até hoje, o hinduísmo ainda preserva a reencarnação, mas a cultura ocidental não. O espiritismo que veio novamente introduzindo essa questão para a gente. E hoje a gente tem que começar a resgatar. Lembra lá do meu primeiro slide? Nós temos que reconhecer, buscar a verdade para que ela nos liberte. Por quê, gente? Se a gente não encontrar essa libertação na doutrina espírita, no evangelho, a gente vai ficar eternamente preso aqui, porque a gente vai começar a viver como matéria.
e esquecer de todo o potencial divino que nós carregamos dentro de nós. A reencarnação, gente, ela se funda na justiça absoluta de Deus. Deixa eu pôr grandinho aqui, a Regina já falou para eu pôr grande aqui, né, gente? A reencarnação se funda na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Só aproveitar uma oportunidade e dar uma boa noite para a nossa companheira Iara Campos, acabou de entrar aí também. Seja bem-vinda, viu, Iara? Espero que esteja gostando. Gente, a reencarnação é a prova mais absoluta do amor de Deus para a gente, porque nós sabemos que nenhum de nós tem a condição de ser perfeito em uma única existência. E Deus nos oferece as vidas sucessivas para que a gente possa começar a aprender. Aí eu pergunto novamente para vocês, eu estou fazendo muitas perguntas e não estou tendo resposta, né, gente? Me ajuda aí. Qual que é o objetivo? Para que Deus nos dá essa oportunidade de reencarnarmos? Com qual propósito? Vamos voltar lá em Jesus? Olha aí quando Jesus fala, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E depois ele ainda vai falar, se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. Olha aí, gente. A finalidade da reencarnação ela vai estar nesse primeiro versículo que eu apresentei. Nós vamos continuar reencarnando, até a gente entender que nós temos que amar o outro como Jesus nos amou. Enquanto isso não ficar claro para a gente, nós vamos estar voltando. Aí eu vou falar para vocês, aí a Regina respondeu aí, evoluir no nosso amor, evoluir no amor ao próximo. Aí eu falo para vocês, gente, se nós estamos hoje reencarnados aqui na Terra, em plena pandemia do Covid-19, é porque a gente ainda não aprendeu a amar. Então nós temos que incentivar a nossa vida, nós temos que buscar aquele algo mais perante o outro, não perante nós, porque se eu busco só para nós é egoísmo. Eu tenho que encontrar. Só para finalizar, gente, um texto aqui, olha, lá do livro As Leis Morais, onde o Rodolfo Caligares nos fala que o nosso presente nada mais é, portanto, que o resultado do nosso passado. Assim como o nosso futuro está sendo construído agora pelos pensamentos, palavras e ações de cada momento. Tratemos, então, de dignificar nossa presença à face da terra, agindo sempre em conformidade com as leis divinas, para que nossas agruras de hoje se transformem amanhã somente em bênçãos e alegria, bem-estar e tranquilidade. Eu quis fechar, gente, com esse texto do Rodolfo Caligares, porque eu acho que ele expressa a reencarnação em nossas vidas. Porque não adianta a gente refletir sobre a reencarnação existe, ressurreição não existe. Gente, essa reflexão, a comparação, ó. Sabe quando você compra aquele leite de caixinha e dá uma fervida nele? Não dá uma nata fininha, quase que... Se você soprar, ela fura. A gente entender que a reencarnação existe, gente, é essa nata fininha. Quando você compra aquele leite de curral, que você ferve daquela nata, ó, dessa grossura, amarelinha, que você faz biscoito, bolo, pão com ela, isso é a compreensão da reencarnação. Isso é quando a gente aplica ela na nossa vida. Porque não adianta saber que existe reencarnação e continuar agindo como se não existisse. Continuar exagerando na comida, fumando, bebendo, se drogando, exagerando no sexo, na vaidade, no orgulho, no egoísmo. Gente, tudo que eu estou fazendo agora eu vou ter que resgatar amanhã. Cadê a crença da reencarnação? Eu espero, gente, que a nossa conversa de hoje tenha sido proveitosa para todos vocês que nos acompanharam, para todo mundo que vai acompanhar depois aí também, né? Que
pela internet, a gente tem essa possibilidade de rever novamente. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar o objetivo, não simplesmente de mostrar o que é reencarnação e o que é a crença da ressurreição. Porque o objetivo maior, gente, do Evangelho é nós trazermos ele para as nossas vidas. Porque como eu disse, se eu souber que a reencarnação existe e não mudar nada em minha vida, não adianta nada saber. Você não está fazendo nada de diferente. E isso, gente, nos coloca numa situação que nós ficamos piores do que as pessoas que não sabem que existe reencarnação. Vocês já pararam para pensar nisso? O tanto que nós, espíritas, somos mais ruins do que os outros? Porque nós sabemos de reencarnação, nós sabemos de lei de causa e efeito, nós sabemos a providência divina e fazemos as mesmas coisas de quem não sabe de nada disso faz. Somos piores do que eles. Vamos melhorar, vamos aplicar doutrina e evangelho ativamente nas nossas vidas. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Regina, Paola, um beijo para vocês duas, são irmãs do coração. Sempre que precisar, estamos à disposição, gente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.